Olá pessoal, tudo bem? Com vocês mais um Informados Talkcast. E hoje nós vamos saber como é ser juiz, quais desafios, qual é o melhor jeito de entrar nessa carreira. E hoje nós temos a doutora Carolina Nabarro, que é um prazer estar com a senhora aqui, doutora. Só de vir lá de São Bernardo para cá já é um desafio, né? Ainda mais um diazinho chuvoso como hoje, dia do funcionário público. E parabenizar a senhora por esse dia também, né? Porque Obrigada. Ser juiz é a face do Estado, né? E é o primeiro servidor. Então, mais uma vez, prazer muito grande que a senhora aceitou esse convite para estar com a gente aqui e que seja proveitosa a nossa conversa, né? Não estamos sozinhos também, estamos com o nosso colega, o nosso Ivan Dias, é o nosso apresentador, mas eu chamo ele de marqueteiro, né? Que ele faz de tudo. Internet, marketing, é com ele. E o nosso consultor jurídico, o nosso professor, Cleiton Peixé. Hoje, a gente estava na discussão na faculdade, rapidinho, e falava que penal é mais legal. Só que nós temos uma grande civilista aqui com a gente, então vamos entrar em consenso. Saia justa, Jardel. Não me coloque saia justa. Mas eu faço penal também. Vamos lá, Jardel. Para falar desse currículo aqui, de deixar qualquer um de queixo caído, né? Da doutora Carolina Nabarro Munhoz. Juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 1998. Hoje titular da primeira vara civil da comarca de São Bernardo do Campo, formada em Direito pela Faculdade de Direito da USP, né? E em Ciências da Comunicação, jornalista pela PUC e especialista em Direito do Trabalho Previdenciário pela USP. Mestre em Processo Civil, né? Pela SEDES, juíza formadora da Escola Paulista da Magistratura e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado, ENFAM, né? Eu passo a bola para o nosso amigo Jordel. Então, doutora, vamos começar, né? Vamos Vindo para cá para isso. Doutora, primeiro que eu queria falar com a senhora, perguntar, é que no perfil do Instagram da senhora tem lá, juíza, direito e tal, não monetizada. Por que essa não monetizada? O juiz não pode monetizar em rede social? Na verdade, não tem assim uma determinação específica acerca de monetização ou não em rede social. Mas o juiz, ele tem que ser só juiz, né? É um cargo que exige exclusividade. O juiz ele não pode ter nenhum cargo além de professor e juiz de direito, porque ele vive para a magistratura, ele é casado com a magistratura, digamos assim. É um pouco complicado um juiz que seja juiz e trabalhe em outras áreas. Além do juiz ser honesto, ser correto, as pessoas têm que ter essa imagem do juiz. Tanto que a minha tese de mestrado foi exatamente essa, foi sobre o juiz real, o juiz ideal e a imagem que as pessoas têm do juiz. Da magistratura. Da magistratura, né? Por que essa é a primeira pergunta para a gente começar? Porque muita gente tem dúvida sobre a questão do juiz, essa personalidade que o juiz tem, se ele pode monetizar ou não. A gente vê muito na carreira da magistratura, muitos juízes abandonar a magistratura para seguir carreiras tipo coach, mais especializado em alguma área. Então, é um momento de tirar dúvida, sabe? Esse momento mesmo. E começar um pouco com a senhora, como é esse desejo seu, da senhora, pelo direito, até chegar na magistratura, doutora Carolina? Então, só para completar a questão da monetização, eu fiz questão de colocar a relação da monetização, porque eu acho um pouco complicado as pessoas chegarem no Instagram de um juiz e entenderem que, por exemplo, esse juiz pode receber algum valor. Sim. O juiz não pode receber valor nenhum, jamais, de parte alguma, num processo. E vamos supor que tem alguém que está sendo processado na minha vara, verifica ali, vai me passar algum valor, que seja 10 centavos. Sim. Mas se o valor efímero fica meio complicado. Fica estranho. Então é nesse sentido que, além do juiz não poder ter uma outra profissão, e o Instagram pode se tornar, não sabemos, tem pessoas que são influencers. O juiz não pode ser influencer. Sim. Né? Já me perguntaram se é influencer. Não, eu sou juiz. Então foi por isso a monetização. E quando eu comecei com a questão da rede social, a ideia era uma só. Explicar um pouco melhor para as pessoas, informar mesmo. Sobre juiz, sobre o judiciário. Então não quero ganhar nada com isso. Doutora, assim, já que entrou nesse nicho, daqui a pouco a gente fala da carreira da senhora do direito e da magistratura. É que a gente vê muito, principalmente ministros do Supremo hoje,
aquela questão, né? Ele, que nem o ministro Dias Toffoli, ele foi assistir um jogo no Santiago Bernabéu, lá na Espanha. E lá tava com empresários lá. Pode ser até amigos, né? Mas são empresários. E ficou algo complicado. A gente vê também o Nunes Marques, foi pra Grécia lá com um certo cantor lá e tal. Então a mídia tá muito em cima disso daí, né? E eu acho que é bom a gente parar esse momento para falar a questão, até os limites da magistratura, até onde ela pode chegar na questão da monetização e o ganho, né? Porque o ganho do juiz é o seu salário ordenado e digno da sua profissão que tem, né? E sobre a sua carreira, doutora? Eu fiquei sabendo, que eu vi que a senhora comentou que não tinha ninguém na família da senhora que era juiz. A senhora é a primeira juíza dentro da sua família, não é isso? Não tinha ninguém nem da área jurídica. Né? Nunca ninguém tinha feito direito, nunca ninguém tinha feito uma faculdade pública, embora meus pais sejam professores. Então, assim, para mim, pensar em ser juiz era uma coisa impossível. Né? Era aquele sonho impossível que o estudante de direito, quando começa a estudar as profissões e vai pensando no que ele quer ser, eu me apaixonei pela ideia de ser juiz, mas me parecia muito difícil. Advogar já era difícil, pensando, não conheço ninguém, né? Vou ter que começar ali, talvez buscando algum escritório de advocacia, sozinha. Passar num concurso com a dificuldade que me parecia o de juiz, então, era impossível. Só que a minha mãe sempre colocou pra gente o seguinte: olha, a herança que nós vamos deixar pra vocês é o estudo. E com o estudo vocês chegam em qualquer lugar. E todos os meus irmãos, todo mundo ali tem 2 faculdades. Porque ela falava isso: estudem, né? Nós estamos dando essa oportunidade, então aproveitem. Então eu tinha isso, que se eu estudasse eu chegaria. Eu consegui, então eu sempre falo, qualquer um consegue. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Sim, tem alunos que falam da magistratura em si. Eu quero ser juíza em si. Aí já fala, segue a doutora Carolina, lá você vai ter uma dica bacana. Obrigada. No currículo da senhora não é professora, mas eu falei pra ela, ela é professora. Porque aquela pergunta que ela... Sério, quando tem algumas provas, eu procuro lá naquelas perguntas que a senhora responde lá, se tem algo parecido pra se enquadrar. Porque é uma resposta simples e adequada para o momento, né? Então... Eu já dei aula em vários cursos, tanto de formação, né, que ele falou. É formadora. De formadores, né, para juízes, e dei muita aula para adultos, para juízes no início da escola, para que eles aprendessem a usar conhecimento jurídico aplicando na prática, e para jornalistas sobre direito. Então, aquela coisa bem básica, né, a gente fez vários cursos na Escola Paulista da Magistratura. Então, eu não sou professora porque eu não fiz pedagogia, não fiz, mas eu gosto bastante. Mas nos ensina, querendo ou não, nos ensina, e é bem-vindo. Eu desejo que a senhora não pare com isso. Doutora Carolina, como foi a sua preparação para o concurso de juíza, né? E quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou durante essa fase? Então, eu decidi que eu queria ser juíza assim que eu comecei a estudar processo na faculdade. Mas eu não sabia muito bem qual caminho a seguir. Então eu fui estudando na faculdade, eu fazia 2 faculdades, uma de manhã e uma à noite. A faculdade de jornalismo tem 1 ano a menos que a de direito. Então quando eu acabei a faculdade de jornalismo, bom, e agora? Eu vou ficar fazendo o que à noite? Vou ficar vendo novela? Né? Saindo com amigos? Não, já vou começar um cursinho preparatório. Então eu já coloquei no lugar da faculdade da noite um cursinho preparatório. E a faculdade de direito da USP, ela te dá a oportunidade de você fazer um 6º ano, que é uma especialização, que foi a especialização que eu fiz em Direito do Trabalho. Então, no ano seguinte, eu comecei a estudar trabalho previdenciário, só que o que aconteceu? Eu acho que eu estava já até suficientemente preparada, mas eu me formei muito nova, eu comecei a faculdade com 17 anos. E na época, você tinha uma idade mínima para prestar o concurso para juiz estadual. Então, eu acabei a faculdade, eu não podia prestar o concurso que eu queria. Aí eu comecei a prestar magistratura do trabalho. A senhora era mais jovem? Eu tinha 22 anos. E tinha que ter 25 anos. Para isso. Para magistratura estadual, que era o que eu queria, que era a matéria que eu mais gostava. Federal nunca foi meu forte. Tributário, previdenciário, não gosto muito. Aí, mas trabalhista, eu gostava. Eu cheguei até o oral, na fase oral. São poucos os candidatos, a magistratura trabalha muito, já é um concurso muito difícil. Só que aí no oral me perguntaram, eu lembro até, acho que era mandato tácito, não fazia ideia do que era. E um dos examinadores da banca tinha sido meu professor na faculdade de Direito.
Aí quando acabou eu fui procurá-lo na faculdade, ele falou, você é muito nova, você sabe muito da matéria, mas falta vivência. E o juiz precisa ter mais experiência de vida, vai advogar. Porque o que eu fazia? Eu fazia pesquisas, eu ganhava, né, o meu dinheirinho, fazendo pesquisas e estudava todo o tempo possível que eu tinha. Porque aquele foco, né, eu tenho que estudar, tenho que passar no concurso, então não posso perder tempo. Aí ele me fez entender que para você ser juiz, você precisa sim ter a base teórica, mas você precisa também ter conhecimento prático. E foi a melhor coisa que eu fiz. Aí eu fui advogar, advogava meio período, fazia cursinho à noite e estudava o resto do tempo. Então assim, quando as pessoas me perguntam técnicas de estudo, eu só estudava. Eu nunca fui, sabe, aquela pessoa sistemática que organiza o estudo por etapas. Hoje eu conheço técnicas porque eu fui dar aula para adultos, então eu fiz vários cursos com australiano, com francês, enfim, que vinham para a escola paulista da magistratura para dar aula pra gente. Hoje eu conheço as técnicas. Na época era aquela coisa ali, o pessoal fala, né, raiz, era estudar, fazer resumo, ler até saber a matéria de ponta cabeça. E dar sorte para ver se uma matéria que você estudou exatamente cai na prova. E é isso, chega um concurso que parece que ele foi feito para você. Você começa a falar, não, tem alguma coisa errada, eu tô sabendo muito. É uma pegadinha. E aí você passa. É não desistir. E quais habilidades e conhecimentos são essenciais para quem deseja seguir nessa carreira de juiz? Então, eu estudei bastante isso, né? Por conta, comentei com você da tese do mestrado do juiz visto por ele mesmo, eu tenho um capítulo que eu falo só sobre isso. Quando você pensa em termos de habilidades, eu entendo que o juiz, ele não pode ter pressa, sabe? Ele tem que ter paciência e tem que saber ouvir. Eu imagino o juiz com uma orelha enorme. E é o que mais falta na sociedade, talvez até entre os profissionais. Porque a pressão é tão grande, você tem um volume tão grande, que o risco de você se tornar um burocrata, sabe? Aquela pessoa que vai trabalhar com volume só carimbando, é muito grande. Só que a vida de pessoas estão ali dependendo de você. Então, eu acredito que a pessoa precisa ter a habilidade de escutar e de se permitir mudar de ideia. Porque às vezes você começa um processo com uma ideia certa. Você leu ali a inicial, você leu... A hora que chega a audiência, você ouve um depoimento à parte, você ouve uma testemunha, parece que vira tudo. E você precisa se permitir mudar de ideia. Então, o juiz não pode ser intransigente. E precisa gostar de ler, gostar de estudar. Você vai passar a sua vida lendo e estudando. Se você quer ser milionário, não é a melhor carreira para você. Tem outras carreiras na área jurídica que você vai ganhar mais, você vai ficar frustrado, porque você é um funcionário público. Não é? Você depende do valor que você vai ganhar do Estado. Então, é aquele valor. Você vai ter uma estabilidade, você vai ter aquilo para sempre. Você não pode ter uma ambição, né, de querer ganhar mais, querer fazer mais, mas... na minha opinião, é a mais bela das profissões. Por quê? Porque você faz diferença positiva na vida das pessoas. Alguém que tem um direito violado vai até você e você tem a possibilidade de restaurar o que foi quebrado, não é? De fazer a justiça acontecer na prática. Então, o juiz, ele tem que ter vocação acima de qualquer coisa. Perfeito. Doutora Carolina, Tudo bem? mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença da doutora aqui. Eu que agradeço. É muito bom compartilhar essas ideias aqui no Informado Talkcast e que isso possa abranger um número magnífico de pessoas aí com o seu conhecimento. Doutora, nós sabemos que existe um dinamismo muito grande hoje, tanto na sociedade, né, muda a cada dia, e no judiciário não é diferente, no legislativo não é diferente, são muitas leis todos os dias sendo publicadas. Como conciliar isso com o trabalho para estudar para a carreira da magistratura? Como que se estuda para um concurso público com tanto dinamismo desse jeito e tendo que trabalhar ainda? Como conciliar isso tudo? Eu tive um professor, o Fábio Condre Comparato, que ele falava o seguinte: o estudante de direito, ele tem que entender que ele tem que conhecer o sistema jurídico, ele tem que entender a base jurídica
em que se funda, não é, todas as nossas leis. Porque se ele decorar a lei, se ele conhecer uma lei específica, cada vez que a lei muda, ele vai ter que voltar para a faculdade. E é o que a gente vê no Brasil o tempo todo. Pois é. Né? As leis mudam, os entendimentos mudam. Então, eu entendo que mais do que tudo, nós temos que entender qual é o sistema jurídico. Tem que conhecer a Constituição, entender os princípios norteadores. E a partir daí, você entende as leis. E aí, quando uma lei muda, você vai ali, estuda aquela lei. Né? Entende. Por isso que o estudante e o juiz, principalmente, que tem essa responsabilidade enorme, né, de representar o Estado e de decidir a lei que vai ser aplicada naquele caso concreto e mudar a vida de uma pessoa para o bom ou para o ruim, ele tem que ter essa responsabilidade de entender o que ele está fazendo, é o mínimo. Sim. Se espera, não é? Dê-me o caso que eu te darei o direito. O juiz tem que conhecer o direito. Então, quando você entende o que tem por trás de todo o mecanismo onde as leis se inserem, eu entendo que fica fácil. Porque aí quando alguma coisa muda, você estuda o que muda e insere aquilo no sistema. Perfeito. E agora a doutora falou que teve que advogar, né? Foi advogar por 6 anos? Não, foram 2 anos. 2 anos de advocacia. E estudando, né? Sim. Estudando para o concurso. E para conciliar isso tudo, a doutora falou fazer 2 faculdades, depois o que faz da meia-noite às 5, né? Foi bem difícil. Não é? Nem tanto quando eu advogava, mas depois, logo que eu passei, né, na faculdade, eu prestei um concurso para a Procuradoria do município de Santo André. Demorou para eles chamarem, sabe esses concursos que demoram, né, tem validade de 2 anos. Então, quando eu já estava advogando, eu fui chamada para esse concurso. E eu estava estudando. Eu já tinha ido já tinha reprovado no primeiro oral da magistratura e já estava no segundo, porque eu passei no segundo oral da magistratura estadual, quando eu já era procuradora. Aí lá, eu morava em São Paulo na época, eu tinha que ir para Santo André. Então, além das 8 horas de trabalho lá, eu levava 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E aí, o que eu fazia à noite? Por isso que eu falei, é uma questão também de disciplina. Se eu fosse para minha casa, eu ia deitar e dormir e não ia estudar nada. Então eu ia para a biblioteca do cursinho que eu tinha feito. A gente podia usar a biblioteca. E ficava ali. Chegava umas 7, ficava das 7 às 10, que era a hora que a biblioteca fechava, estudando. Com café, por isso que eu falo, café É vida. é vida para mim. Porque eu costumei tomar o café para ficar Dizem que quem acordada. gosta de café é uma pessoa infeliz. Só que aí qual que é a questão também que a pessoa que está estudando tem que pensar? Tem um limite. Porque o estudo depende do cérebro da gente. E às vezes a exaustão é tão grande que você não aguenta. Você precisa também descansar. Né? O doutor falou brincando da meia-noite às 5, mas eu conheço pessoas que varavam as noites estudando, chegava na prova, não conseguia raciocinar. Sim. A senhora chegou a atingir esse nível de exaustão devido à carga de estudos? Então, o que eu fazia, que é o que eu aconselho? Eu estudava bastante durante a semana, mas eu tinha o meu momento de lazer também no fim de semana. Eu não me afastei dos meus amigos. Então, assim, de sábado à noite eu saía com os meus amigos. Todo domingo eu ia ou tomar sorvete, eu ia no cinema com algumas amigas, que era aquele momento de lazer, né? Eu lembro, por exemplo, uma amiga minha brinca até hoje, que ela passou em primeiro lugar para delegada, também estudava bastante. E ela tinha uma casa em Peruíbe. Nós íamos para Peruíbe, a gente ia pra praia com os cadernos. A gente não deixava de ir pra praia, mas as duas lendo e uma comentando com a outra. Ela era muito boa de penal, né? E eu já era melhor, às vezes. Sempre fui bem também em penal, fiz especialização. Aliás, penal é mais legal mesmo, mas para trabalhar eu prefiro. Obrigado, doutor. Tem que fazer esse corte aqui. Isso tem que virar meme. Mas para estudar é uma delícia estudar penal e processo penal, não é? Já A gente vai chegar lá. de fazer isso virar meme. A gente vai chegar lá. Doutora, ontem foi seu aniversário? Foi dia 20 de outubro, meu aniversário. Ontem foi eu ainda tô ganhando presente. Uma amiga minha fez a festa. Por isso que eu separei aqui pra senhora. Não acredito. Oi? Eu não deixei. De novo? Você esqueceu de novo. Não vai chegar, doutora. Esse obrigada. conversar com vocês. Foi seu aniversário. Poxa vida. E esse daqui Olha é o só. nosso podcast, né? Que a senhora veio aqui. Então você se presenta em nome do nosso. Nossa, que podcast. delícia, adoro. Obrigada.
Esse aqui é o nosso podcast pra senhora. Gente, olha, eu ganhei presente aqui. Isso tá indo de mal a pior, doutora. Gente, vou nossa, lhe mas é muito confessar. presente. Vou lhe confessar uma coisa, Olha que doutora. legal. Vou usar O primeiro muito. podcast aqui foi o meu. Sabe o que eu ganhei de presente, O doutora? que, doutor? Nada. Um abraço. Ai, que legal. E até com... Ai, meu Deus. Isso aqui são todos meus, tá? Olha só. Será que eu falei? Será que ela gosta de chocolate? Adoro Mandar. chocolate, gente. Aqui vou até... Nós vamos ter uma conversa em particular depois. Não. Quando que o senhor faz aniversário, doutor? Oi? Quando que o senhor faz? Eu faço em junho. Ai, que Em junho? linda, Daqui pra gente tem tempo, eu vou deixar pro Ai, Natal. que linda. Adorei. Eu adoro caneca. Obrigada. Nada, que Gostei isso, muito. a senhora merece muito, Poxa, muito mais obrigada. do que isso daí. Só pra gente descontrair um pouquinho, Como toda sabe? libriana, né? Libriana adora. Presente, eu agrado. Obrigada. Não, eu no meu aniversário já postei, né? Pra todo mundo dar parabéns, pra ninguém esquecer. Eu já postei no Eu vi Instagram. ontem que tinha festa de aniversário pra ir. Ah, a festa de aniversário é de uma amiga minha. Ah, tá. Só, Sim, para soltou aqui. Ah, que também ela faz dia 17 de outubro, mas ela comemorou sábado. Eu faço dia 20 de outubro, no mesmo dia que o Brás Cubas. Quando eu estudei Machado de Assis, vi que ele fazia no mesmo dia que eu. Falei, olha só. Brás Cubas e eu. Tá. Esse momento aí que a senhora gosta de chocolate. Eu gosto. Esposa pode esconder do marido chocolate. Isso não é crime, não? Ixi. Ah, eu acho que esconder pode, né? Não posso furtar chocolate dele. Que lá em casa, Ela esconde, tá certa. quer achar chocolate em casa, a gente dá das tapué lá, sabe? No fundo do armário. Senão ele come pote de tudo. arroz. Ai, então tá justificado. É estado de necessidade, não, doutor. É verdade. Senão ele come tudo, ela fica sem. Pois é. Não vai ficar míngua de chocolates. Você quer então fazer? Ele queria que eu fizesse do lado dele, né? Mas a sororidade, onde fica, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, voltar. vamos lá. Obrigada, viu? É isso, doutora. É Jardel ou Jordel? Jardel. Doutora, aí tem que ser um podcast só comigo pra resolver esse negócio aí. É, porque cada um muda seu nome. É o seu Zito do cartório, lá na cidadezinha do interior de Alagoas. Ele tinha mania de escrever errado o nome de todo mundo que ia lá pra registro de cartório. Ah, Então era pra ser Jardel, ficou Jordel. Jordel. Ficou um role. Mas já tinha diploma, expedido, não vou mexer com isso mais não, deixa o jeito que tá aqui. então você gosta Tá de bom. Jordel, é Jordel. Qualquer um dos dois tá bom. Qualquer um dos dois tá bom. Por isso que o Ivan diversifica. Cada hora ele chama de hora Jordel. É só pra né, eu Jordel. saber falar certo. Mas traz, não, doutora, que é isso? Tá. Aí, doutora, primeiro, eu sei que a senhora é mãe. Sou Quantos filhos? Desculpa. 4. Quatro. Um enteado e 3 filhos. Tá ótimo. Então, por que essa pergunta? Porque aqui, o que estava em pauta pra gente falar é qual o desafio que a senhora enfrentou no início da magistratura. Mas tem uma fala da ministra Carmen Lúcia que ela fala da magistrada. O que é isso? É a mãe que é magistrada, né? Tem um desafio maior para quem é mãe, tem que abrir mão de muito mais coisas na carreira, ou vice-versa, você tem que abrir mão da carreira para ser mais mãe, ou tem que abrir mão de ser mãe para ser mais magistrada, ou chegar a promoções mais altas? Então, é até difícil falar, porque não sei como seria. Ué, eu fui juíza por 2 anos antes de casar, depois mais 3 antes de ter o meu primeiro filho. E era o começo da carreira. Então é aquela fase mais difícil, né? Em que Sim. você tem que estar... Então talvez a fase que eu pudesse estar um pouco mais tranquila foi a fase que eu estava com os meus filhos. Então assim, não vou dizer que era fácil, por exemplo, a fase, principalmente das crianças bem pequenininhas, bebê, Sim. se amamentando. As meninas estavam lembrando outro dia que eu trancava a sala do lanche para tirar leite, para poder guardar o leite para levar. Então você se adapta. Aquela situação da realidade. Eu tive uma amiga que ela passou no concurso grávida. Até perguntaram para ela na entrevista: você pretende ter filhos? Ela ficou com medo, né? Ela falou: não. Ela falou: não pretendi, eu já estava grávida. Né? Eu não menti, porque ela já estava grávida. E ela disse que quando ela voltou para o trabalho, a casa dela parecia assim que ia ter uma guerra e ninguém mais ia ter fralda. De tanta fralda que ela comprou, com medo de como seria. Sem ela, a criança com a fralda, leite, sabe aquelas coisas? Então eu acho assim que...
Mas não é uma dificuldade só da magistrada, acho que é uma dificuldade de qualquer mulher que trabalha e tem filho, e você tem que se adaptar. Como eu não trabalho com outras áreas, eu não sei como seria. Foi muito difícil algumas fases, foi. Não ir, por exemplo, em reunião de filho, porque os horários... Eu trabalhava em Guarulhos, meus filhos moravam em São Paulo. Eu não conseguia chegar do fórum de Guarulhos Que é longe. a tempo de uma reunião, sabe assim, 2, 3 da tarde. A escola não queria saber. Marcava esse horário. Então você tem que ser... Hoje, eu acho que hoje, as coisas estão mais tranquilas. Se eu errar, a senhora me corrija, tá? Que é um dado que tá aqui, do Juiz do Pode Brasil. falar. Porque fala que aqui a senhora atuou em mais de 34 mil processos. Nisso, mais de Eu não 12 fiz a mil... conta, mas deve ter sido. Mas nisso, mais de 12 mil, que a senhora mencionou, 34 mil todos. E na maioria desses, a senhora foi relatora desses processos. Então, são 25, 26 anos de magistratura, com 34 mil processos em si, dá mais de 1.000 processos por ano. Seria mais ou menos isso, né? Isso. Eu acho que é bem mais. Tem mais de 1.000 processos por ano para chegar a esse cálculo. Olha, em média, a gente faz umas 300 sentenças por mês. Então, se for calcular esse tempo todo, dá bem mais do que isso. Então, é uma coisa... a produtividade em si é muito alta. E às vezes, para a gente ser tão produtivo, a gente deixa um pouco de lado o que seria a família. Que é errado, mas é a realidade de muita gente que trata, né? Que nem eu falo muito. Teve uma época, doutora... Isso é mais ou menos da época que a senhora entrou na magistratura, 97, 2000, ali não vou me recordar bem, e nem a pessoa. Eu sei que ele era presidente do TJ aqui de São Paulo na época. Ele falava que mulher não era lugar de mulher a magistratura. Não sei se a senhora... Sim, a primeira vez que eu não passei, que eu fui até o oral da magistratura estadual, esse presidente era o presidente da banca. E ele falava para quem quisesse ouvir que o lugar de mulher não era na magistratura. Para você passar num concurso, eram muito poucas mulheres e tinham que ir extremamente bem. Foi um concurso que, assim, eu acho que na minha prova escrita, eu passei na média. Então eu também não fui tão bem para passar no oral, não foi só uma questão de preconceito. Mas havia esse preconceito com o fato de que eles acreditavam que a mulher não tinha os mesmos atributos que os homens para ser juiz. E uma das questões era essa questão de ser mãe. Porque o que se falava era assim, a mulher vai ficar 4 meses de licença. A mulher vai ficar 4 meses afastada. A mulher, quando os filhos precisarem, vai fazer como? A mulher tem um período do mês, quando ela está na TPM, que não tem como lidar com as mulheres. E hoje a gente tem, acho que se bobear, até mais mulheres do que homens. Sim, acredito. Eu não estou que aqui sim. com essa... É uma pena, eu falei para eles, eu não tinha mais livros para trazer para vocês do Juiz Visto por ele mesmo, porque lá eu tenho tabelas que mostram a porcentagem de homens, de mulheres no Brasil todo, em São Paulo. Mas já está, no começo, foi muito pouco, hoje já está mais ou menos equilibrado. Mas a gente, na época que eu passei, além da prova oral, você tinha uma entrevista. O concurso que eu não passei, as perguntas eram, se a senhora passar e nós visitarmos a senhora cozinha? É certo a senhora querer ser juíza e seu namorado cuidar de bichinho? Porque na época eu namorava um veterinário. Eram perguntas assim bem... que hoje em dia seriam inimagináveis. Sim. Mas na época era o que se pensava. E quando eu passei no oral no concurso seguinte, o presidente da banca... eu já sabia que eu tinha passado até por conta disso. Nessa entrevista ele estava brincando, né? Que óbvio que não era verdade. Mas eu era procuradora de Santo André e o prefeito na época era o Celso Daniel, que depois veio a ser assassinado. E ele tinha um papel, ele falou assim, olha, eu estou aqui com uma carta do prefeito Celso Daniel, onde a senhora trabalha, em que ele fala o seguinte, que a senhora é indispensável lá em Santo André e que então não deve passar a senhora aqui para a juíza na magistratura. O que a senhora acha que eu devo responder para ele? Aí eu olhei o presidente da banca e falei, olha, acho que o senhor deve responder para ele que eu já dei minha contribuição para Santo André e agora eu preciso dar minha contribuição para a magistratura. Todos riram. Falei, já ganhei a banca, né? Passei, se eu já não tivesse ganhado antes. E realmente, passei. No concurso anterior, a banca era totalmente hostil. Então era uma postura diferente. Então os tempos também mudaram. Hoje não é mais assim, eu acredito. E só para encerrar meu tempo aqui de pergunta, é que São Paulo aqui
o centro do TJ é aqui em São Paulo mesmo, na capital. Então fica um pouco mais fácil, né? Porque eu vejo questões também de magistradas em si, principalmente magistratura federal, né? Que para subir de posto, a desembargadora, elas têm que sair da sua cidade, que ela está na sua circunvizinhança ali de atuação, e tem que ir para uma capital. Aí isso envolve marido, isso envolve filhos. Então tem que ter toda uma logística que a gente troca. Sim. E às vezes abre mão Sim. de uma promoção Sim. para poder... Porque alguém tem que ficar ali, né? com os filhos, não é? Sim. Então, o que ainda tem essa questão? Tem o pai e a mãe. Uma das coisas que eles perguntavam pra gente era: mas a senhora quer ser magistrada, e o seu marido? Vai acompanhar a senhora? Porque o começo da carreira do juiz estadual, principalmente, federal, eu já não sei tanto, mas acredito que também tem. Acho que é isso que a ministra se refere. Sim. O juiz, ele muda muito de lugar. Eu, por exemplo, eu acabei conseguindo e escolhendo ficar mais próximo. Eu fui juíza substituta em Santos, depois Peruíbe, Votorantim, que é perto de Sorocaba, Suzano, Guarulhos, São Paulo, sempre foi mais ou menos na mesma região. Quando eu me casei, eu era juíza em Votorantim, depois eu fui para Suzano, Guarulhos, São Paulo. A gente conseguiu manter, eu tinha autorização do tribunal para morar em São Paulo, inclusive. O tribunal precisa autorizar, senão você tem que ficar mudando de casa. Tem juízes que não conseguem. Tem que se mudar. Então você tem que se mudar. Aí seus filhos estão adaptados, por exemplo, a uma escola numa região próxima de São Paulo. Você vai para o interior, para um lugar pior. Às vezes você acaba ficando só numa cidade pequena ali do interior, porque próximo tem uma cidade melhor, onde você tem uma estrutura melhor. E você vai ficando e vai se adaptando. Então é verdade, da mesma forma, para chegar até desembargador, os homens tendiam a correr muito mais na carreira, né? Então eles tinham mais chance de chegar a ter pouquíssimos cargos de juízas, desembargadoras por isso. Mas agora o tribunal alterou isso, né? Eles estão tentando uma paridade, então vão ter alguns concursos em que só mulheres vão poder se inscrever. Eu acredito que talvez a médio, longo prazo a situação vai melhorar. E a senhora falta muito? Assim como... para mim ainda falta um pouco, porque são 3.300 juízes, 330 desembargadores, eles falam que em média, talvez uns 10 anos. Mas uma outra questão que é interessante dessa disparidade é a questão dos pretos e dos brancos, né? Se você for ver a tabela, eu acho que 1% dos juízes de São Paulo são pretos. Quantos por cento a gente tem na população? A senhora conhece o doutor Sinivaldo Júnior? Cineval, acho que da onde que ele é? Ele tá no interior, que até ele foi caçado não, ele foi teve um processo administrativo. É que esse nome não me é estranho, então acho que é isso. Que teve um processo administrativo com ele justamente por ele ser... Acusaram ele de coach. De vencer aquele processo lá. Eu lembro desse caso. E não sei se ela acompanhou a sentença dele, tinha lá: temos que tirá-lo da magistratura porque ele é inteligente. Então esperamos, ele pode voltar essa magistratura. Falava isso? Na sentença em si. É mesmo? Tava. E olha mais, ele tem que ser retirado desse páreo porque ele entrou por cotas. Isso não pode acontecer. Falava isso na sentença em si. Até por isso o doutor Saulo Tourinho Leal por isso que anularam e conseguiram. E conseguiram, ele foi vitaliciado antes do prazo. Devido a isso, porque falou, ele pode voltar à magistratura. Então, são coisas, né? Faz sentido. Eu acredito que juiz não pode ser coach. Cá entre nós. Eu não sei exatamente desse caso específico, mas falando da questão, eu acho que é incompatível. Mas tem muitos juízes que estavam atuando. Eu não sei se é caso de você realmente retirar da carreira, mas você pode orientar, né, no sentido de, olha, se você, porque é tão difícil passar no concurso, que é complicado, porque é uma outra profissão que não está estipulada ali na lei, que pode, né? Então, é que nem assim, eu fiz a tecnólogo em coaching também, desenvolvimento humano. O coach é algo mais especializado, não deixa de ser um professor, sabe? Mas ele tem uma carreira mais se você encarar como professor, mas é que é uma coisa mais, demanda mais tempo, talvez. Então, eu acho que tá um pouquinho sugêneres na nossa... Depende do coach do que, né? Também. Talvez seja isso. Eu não sei. Também não cabe a mim decidir. Sim, então, sim, claro. Não deixa o presidente, o corregedor, o Conselho Superior da Magistratura resolver. Doutora, eu vou pegar um viés aqui.
nessa questão de trabalho, muito trabalho, né? Mas existe a mística de que juiz trabalha pouco, né? Pois é, depois de Eu queria saber 34 quem é esse juiz que trabalha pouco, gente. Então, a minha pergunta é o seguinte, na vara que a senhora atua, né? Quantos processos tramitam? Quantos ingressam por mês? E quantos são arquivados? Para a gente tentar desmistificar isso e falar que o juiz trabalha bastante, cara. Ele trabalha muito, embora tenha, não sei quantos assessores a senhora tem, quantas pessoas tem no cartório, mas é muito trabalho, né? Então eu queria que a senhora passasse para a gente qual a quantidade realmente e se tem metas, né? Se o CNJ impõe metas para vocês mensal e vocês têm que prestar relatórios e etc. Hoje a vara que eu trabalho é uma vara muito boa, ainda bem. Então, por exemplo, se alguém entra com um processo civil hoje e não tem audiência, em cerca de 3 meses eu já tenho uma sentença. Porque o processo anda muito rápido. Se eu tiver que marcar uma audiência, por exemplo, o processo vem para audiência hoje, em 1 mês eu já tenho audiência marcada, sendo que eu só faço audiência de quarta-feira. Porque é uma vara civil, mas a equipe é muito boa, o cartório é muito bom, a diretora do cartório é excelente. Então eu tenho uma equipe muito boa. Em São Paulo nós temos 2 assistentes, né, a escrevente de sala, e eu tenho 2 estagiários, né, de nível superior que também me ajudam bastante. Mas é a equipe toda. Ninguém trabalha sozinho. Sim, então, se os funcionários, né, hoje é dia do servidor público, parabenizando meus funcionários, se eles não fossem tão bons quanto eles são, com certeza não fluiria tão bem da forma que flui. Eu tenho cerca de 3 mil processos em andamento hoje, entre ações de conhecimento e execução, mas são de conhecimento, tem cerca de 1000, vai. A maioria é execução. Cumprimento e execução, porque a gente julga, mas você consegue cumprir, né? Porque as pessoas não têm dinheiro, as pessoas, enfim. Aí fica aqueles processos infindáveis. Essa não é uma realidade de todo o Brasil. Não. Principalmente em São Paulo, capital, por exemplo, vai pegar uma vara civil do Fórum João Mendes. Eu acho que mais ou menos é essa média. Se for uma vara que anda bem, no máximo vai ter uns 4.500 processos, 3 mil, mas são processos complexos. Essa é a questão. Eu, por exemplo, em média por dia, venho 50 processos para eu analisar. Numa fila que a gente chama de concluso decisão interlocutória. Pode ser tanto uma decisão mais complexa, quanto uma sentença, né? E aí eu tenho esses assistentes que vão fazer uma triagem, vão verificar, e eu analiso, assim, eu sozinha, cerca de 20 processos por dia, além de corrigir tudo que o cartório faz, né? E os assistentes. E tem uma outra fila, que é a fila conclusos minuta, que aí tudo vai para lá. Então, por exemplo, tem coisas que vão para lá que as pessoas perguntam, mas é o juiz que decide tudo ou tem coisa que alguém faz? Não, tem alguma parte, que por exemplo tem o ato ordinatório, que a lei já estabelece, e tem os despachos de mero expediente. Então, nessa conclusão minuta, meus assistentes, os chefes, vão lá, dão uma olhada e fazem uma triagem. Por exemplo, o processo que está lá, até a contestação, vai para a réplica. Eles mandam para réplica. E aí eu sou bem sincera, eu não vou pegar, vem para eu assinar em média uns 200 desses por dia. Eu não vou olhar cada processo e cada eu vejo a decisão, vejo, é só a réplica. Até porque qual é o prejuízo? Equipe, né? Exato. E se eu mandar uma réplica assinar e não for, o máximo que vai acontecer é eu me equivoquei e estou revendo. Agora, eu não posso, por exemplo, assinar uma liminar, uma tutela, né, sem analisar o processo, sem ver. Mas tem lá o modelo. Eu tenho modelo praticamente, eu sou juiz há muito tempo, né? Então eu tenho modelo de quase tudo, quase todo tipo de sentença, quase todo tipo, às vezes surge alguma coisa nova. Todas as decisões. Aí o que elas fazem? Elas minutam, vêm pra mim e eu analiso. Por exemplo, as tutelas. Todo dia a gente tem reunião porque surge alguma coisa nova. Doutora, agora esses casos de... Eu sou uma vara civil, então tem muita questão envolvendo, por exemplo, plano de saúde. Né? Questões de... doutor, não está cumprindo, o que a gente vai fazer agora? Mas já tem a decisão, percebe? É uma questão de não estar cumprindo. Mas mesmo assim a judicialização é muito grande ainda, né? Você ainda tem o Sejusc, por exemplo, que ajuda bastante. Não sei, às vezes diminui um pouco o ingresso de processos, né? Mas o volume é muito alto ainda de judicialização. E aí eu perguntei para a senhora, quantos processos entram
por mês na vara e quantos são arquivados? Porque a gente tem uma... Eu acho que aqui eu não estou com esse dado Mas é mais atual. Mas com certeza a gente arquiva bem mais do que entra, porque a fluidez é muito grande. Né? Aquilo que eu falei, em média, na vara que eu estou hoje, eu tenho muito, por exemplo, processo acidentário, que demora um pouco mais, porque você tem perícia, né? Você tem a instrução. São processos que demoram um pouco mais, mas ao mesmo tempo eu tenho muito processo por dano moral, sabe assim, muito processo que não envolve, que é julgamento antecipado, que é julgado muito rápido. Então, todos os dias entra o processo, mas algum tá saindo. Tenho a parabenizar, porque é muita coisa, eu né? advogo. Então, a gente se depara com algumas varas em alguns fóruns que realmente é um terror. Demora muito para... O que realmente breca, doutor, é a execução e o cumprimento. Por mais que a gente tenha métodos, né? Você tem Cisbajude, você tem Infojude, você tem formas de ir até o devedor, né? E tentar bloquear, Renajude, né? Para os carros. Às vezes você faz tudo e mais um pouco. O processo não anda e a gente poderia, talvez, deixar o processo suspenso, aguardar, mas para o advogado é muito difícil, às vezes, deixar aquele processo parado. Porque na Justiça Federal tem o Dr. Cleiton Ferreira, que ele é muito... tá muito em mídia que o também. dele é só aposentadoria, né? O dele é muito fácil mas fazer andar, né? Ele estava acumulando uma vara lá também, que tinha 30 mil processos lá. Porque é federal e é contra o INSS a aposentadoria, Então né? vem muita coisa ali para poder ser julgado, né? Mas aí é aquela história, é a diferença de você. Por isso que eu nunca quis ser juíza federal. Federal é muito volume, mas a maioria dos processos é aquela coisa do... Igual, vamos dizer assim, você tem o tributário, se desenvolve uma tese. Aí os advogados entram com muitos processos daquela mesma tese. Então você vai estabelecer um modelo e é aquilo. Aposentadoria por invalidez. Tem muitos casos, mas a maioria é parecido. Ah, sim. Não é aquela aposentadoria por tempo de serviço, por exemplo, o que vem para o estadual é aposentadoria por acidente de trabalho. Aí não dá para você julgar sem analisar aquele caso específico. É mais artesanal. Sim. O federal, o volume é muito grande. E essa questão do congestionamento. A gente tem as varas congestionadas. E, por exemplo, quando tá uma briga grande contra a advocacia predatória, né? Porque é uma coisa muito complicada. O bom advogado, o advogado que faz direitinho o trabalho dele, que está preocupado, às vezes ele não faz ideia de como você tem advogados que usam o judiciário do jeito errado. É aquela história, você mora do lado do rio. Aí tá lá, todo mundo que tá em torno do rio usa aquele rio para pescar seus peixes e tá super bem, tá todo mundo usando o rio, tem peixe para todo mundo. De repente vem alguém, coloca uma rede ali, de uma forma que só ela consegue pegar os peixes. Ninguém mais consegue pescar. É um pouco o que está acontecendo, aquela coisa bem predatória, pesca predatória. Às vezes é o que acontece, porque você tem às vezes um só advogado que entra, sei lá, com 100 ações no mesmo dia. Se eu tenho 50, que eu consigo julgar, eu sozinha num dia, a pessoa entrou com 100, só para ele. Só para ele. E aí assim, você tem uma rua com 10 carros aqui congestionando e você tem um carro ali atrás com alguém que está machucado, sabe assim, uma coisa de urgência que não consegue chegar. Então a gente precisa pensar em formas alternativas. E eu acho, aí só completando, né, que eu já estou me estendendo muito nessa pergunta, mas a questão, por exemplo, da inteligência artificial. Eu estive na China agora, em junho, com um grupo, né, pra gente entender um pouco como é que as coisas acontecem lá. É claro, é mais fácil para eles, né? É democrático, eles têm câmeras. A cada esquina você tem 10 câmeras. Então, qualquer coisa, você pede a câmera, você sabe o que aconteceu. Aqui não é assim, a gente respeita alguns outros valores. Mas eles usam a inteligência artificial, por exemplo, como meio que um pré. Sabe? Muitas coisas nem chegam até o juiz. Então, coisas mais simples, de triar, já bateu no meu carro. A inteligência artificial já pega a câmera, já vê o que aconteceu, já resolve, sai da frente. Então, talvez esses casos assim, de lote, que são todos iguais, que o advogado mesmo já faz aquele monte, talvez da Justiça Federal, talvez seja o caso da utilização da inteligência artificial, para que você use o ser humano e o juiz para aqueles casos, sabe, do padeiro artesanal, em que você realmente precisa desse olhar diferente. Talvez isso melhore o congestionamento, não sei.
Precisamos de alternativas. Doutora, a senhora, enquanto a senhora estava conversando aí, a senhora falou a respeito de casos sensíveis e a senhora citou a respeito dos planos de saúde, né? Dos casos que a senhora tem que lidar diariamente, né? E isso seria tema da minha pergunta, né? Eu quero perguntar quais seriam os desafios na hora de tomar decisões judiciais, especialmente em casos complexos ou sensíveis? Olha, o juiz ele tem que aprender a se manter distante, sem se tornar o burocrata que eu mencionei. Porque você vai ter que pegar a lei, aplicar o caso concreto, e você não pode se envolver emocionalmente. Porque se você se envolve emocionalmente, você não está fazendo o seu papel de julgador. Não é? Você vai ser um psicólogo, você vai ser um assistente social, algo que não é o juiz. Então esses casos sensíveis são complicadíssimos. Outro dia eu tive que dar uma liminar envolvendo aquele medicamento mais caro no mundo. Sim. E aí você fica naquele dilema. Porque era um valor absurdo. Era um caso de uma criança que já tinha mais de 6 meses, então até 6 meses a eficácia é comprovada. Só que assim, a partir da idade que ela tinha, ela poderia ficar tetraplégica se ela não tomasse o remédio. Aí você fala, tá, eu vou dar uma decisão que pode deixar uma criança tetraplégica, porque ela não vai morrer, ela vai ficar tetraplégica. Né? São aquelas questões que vêm ao mesmo tempo, é um valor absurdo que pode quebrar o plano de saúde e deixar de fazer com que quantas pessoas tenham acesso a esse plano de saúde. Então, às vezes você vai dar uma decisão que você quer proteger uma pessoa e desprotege toda a categoria em que ela está inserida. Então tem que ser uma decisão muito bem pensada, muito bem raciocinada. Aí o que às vezes alivia o juiz? Que às vezes as pessoas perguntam, juíza, a senhora não fica preocupada de ter recurso, de mudar sua decisão? Não, ainda bem que tem recurso. Sim. Porque isso me dá liberdade e segurança para poder dar esse tipo de decisão. Não fica engessado. Eu vou dar a decisão, nesse caso eu dei a tutela, sabendo que o tribunal poderia reformar. Eu me lembro de um outro caso, aí no criminal, que eu estava fazendo um plantão na Barra Funda, e uma moça jovem, isso até na mídia, enfim, na época teve bastante destaque. Então eu estava lá na Barra Funda fazendo plantão, uma moça jovem, ela era funcionária, vendia carros, então tinha emprego fixo, tinha domicílio certo, só que ela saiu acho que era Vila Mix, alguma desses shows, baladas, enfim, e ela estava com a carteira vencida, tinha alcoolizada, e no que ela saiu, ela atropelou e matou 3 pessoas. Nossa, meu Deus. E a promotora que estava comigo de plantão, acho que é o primeiro plantão dela, estava extremamente nervosa, tinha um monte de jornalista na porta. Falei, bom, isso pra nós não faz a menor diferença. Ter jornalista ou não ter jornalista, que diferença faz? Nenhuma. Não vai mudar a decisão, não é? Aí eu falei, e agora, o que a gente faz? E alguém deve ter falado pra essa moça que, olha, você é a primária, tem bons antecedentes, domicílio certo, você vai sair solta daqui. Só que aí é aquela decisão sensível em que você pensa o quê? Que mensagem o judiciário está dando para a sociedade. Você pode dirigir com a carteira vencida, alcoolizar, matar 3 pessoas e você já vai sair solto da audiência de custódia? Por mais que, será que não é um risco, de alguma forma, para a garantia da ordem pública, que é uma das questões? Aí, e nesse dia parecia brincadeira, assim, do plantão, acho que uns 3 casos dos 15 que eu analisei ali eram envolvendo embriaguez ao volante. Tanto que eu falei para todos os meus amigos, ninguém mais vai beber se for dirigir. Por favor, vocês já não fazem, mas não façam, porque dá muito errado. E eu acabei mantendo essa moça presa. Ela não chorava, ela urrava do corredor. E eu sou um ser humano como qualquer um. Ninguém gosta de fazer isso com alguém. Mas era necessário. Mas eu dei a decisão, doutor, certa, de que teriam habeas corpus naquele dia, e no dia seguinte essa moça seria solta. Falei, mas ela vai ter uma resposta, que agora até para ela também se... Didática, né? Didática e para a sociedade. Ela ficou presa mais de um mês. Os habeas corpus foram sendo negados. Acho que todo mundo entendeu ali que era muito grave. Sim. E que eu fui acompanhar. Geralmente não acompanha, né? Porque o processo não era meu. Mas eu quis acompanhar. O processo é o seguinte. O rapaz com a esposa, embriagado, ela faleceu. Aí a promotora, bom, agora então também nós vamos manter preso. Eu falei, calma, não é assim. Cada caso é um caso. Aqui talvez até tenha um perdão
judicial mais para frente. Né? E o advogado Napoleão vai ter o velório agora, os filhos, né? Enfim, acabei soltando. Então, cada caso, o juiz tem que analisar, é o caso da vida dele. E para nós não é. Né? A gente tem. Ali eu tinha, sei lá, acho que eram 30 casos que eu ia analisar a prisão. Mas para cada pessoa que estava ali, era liberdade. Não dá nem né? para falar da matéria, né, doutora? A materialidade falou agora de Isso uma... é crime, é civil, é família. Então, uma questão criminal, uma audiência de custódia, mas e lá na área civil, né? Aquele remédio que tem que ser dado sob pena aí de uma criança ficar tetraplégica. Então, às vezes eu falo que a emoção, doutora, é lá no direito penal. A emoção é lá no direito penal. Aí na sala de aula a gente brinca ainda, fala para o professor de civil indicar um filme que fale de uso capião, né? Não tem, a emoção é no direito penal. Mas isso são jargões que a gente brinca em sala de aula, né? Mas em todas as áreas você mexe com vida e pega processos. Mas acho que a área mais difícil para trabalhar e se manter distante é família, Sim, infância e juventude. Você lidar com criança. É verdade. Principalmente quando a família vai e rejeita a criança um tempo depois, que é uma coisa muito difícil. Porque a senhora estava falando essas questões, eu estava aqui até assim, refletindo e vendo quanto é difícil você tomar a decisão. Né? Que, né, tem até uma das perguntas do nosso professor, que até deixar, se me permitir, claro, fica que a gente tenha a magistratura, tem que ter uma confiança na magistratura, né? E seria o quê? O que o magistrado faz ou deve fazer para manter essa credibilidade? Que as pessoas olhem para o judiciário e falem, realmente é a face do Estado em si. Ali eu posso confiar, eu não vou dizer confiar na doutora Carolina Nabarro, mas vou dizer confiar na juíza, o qual ela está posta ali. Entendeu mais ou menos, doutora? É o que faz, né, para manter essa confiança no judiciário. Eu acho que tanto que assim, acho que o problema básico é a falta de confiança no Estado mesmo, que acaba respingando no judiciário. Acho que quando as pessoas começam a duvidar do próprio Estado, sabe, da capacidade do Estado, é quando o juiz sofre. Porque o juiz, no geral, se ele faz bem o trabalho dele, ele está ali analisando seu processo, está dando as suas decisões, está dando a sua sentença. O trabalho do juiz é muito isolado ali no seu gabinete, é muito solitário até. Então fica até um pouco complicado você, né, mostrar além disso, porque as pessoas que geralmente precisam do judiciário, tem uma pesquisa da Pamages, que eu também usei, né, eu só fui falando no meu mestrado, mas é porque eu estudei muito isso, e tem lá, né, no meu livro todas essas pesquisas, em que foi feita com a população, e as pessoas que usaram o judiciário confiam muito no juiz. O problema é quem às vezes não precisou do judiciário e fica com essa imagem que o doutor falou, que o juiz não trabalha, que essas questões políticas, né, envolvendo o STJ, STF, enfim. Agora, a venda de sentenças, né, quando a gente acha que está tudo ficando bem, né, vem uma questão assim. Mas eu acho que é isso, o juiz fazendo bem o seu trabalho, as pessoas vão confiar. Doutora, teve uma passagem essa semana que eu vou perguntar para a doutora deve ter visto. O juiz fazendo audiência com a testemunha entrando debaixo da mesa. Não, o preposto da empresa, né? Era trabalhista, né? Era um preposto, sim, vi. Como que funciona isso, doutora? Quando vai fazer uma audiência virtual, qual a ferramenta que vocês usam para falar assim, poxa, eu tenho que resguardar aqui a imparcialidade, eu tenho que deixar a testemunha fora da sala, não pode... e o advogado falava, não, a sala é igual, mas nós estamos num andar diferente. Ele estava embaixo, no andar de baixo. O preposto, né? Embaixo da mesa. Eu costumo falar que nós, os advogados, nós temos que atuar juntos, né? O advogado é fundamental para a justiça, assim como o juiz, assim como o promotor. Então, não se espera que o advogado tenha esse tipo de postura. Então, no geral, eu confio muito nos advogados, mas pode acontecer. Então, o que eu faço? Começou a audiência virtual, eu já peço para todos mostrarem. Assim como aquele juiz fez. Né? A testemunha vai começar a falar, mostrar o lugar onde ela está, 360 graus. Até por conta de um advogado, às vezes, questionar o outro. Ali até demorou, né? Mas eu acho isso, assim, falando
num palavreado menos coloquial, uma deselegância, sabe? Uma desconfiança. Né? Falar, poxa, não partindo do magistrado, é uma ferramenta que ele tem, mas falar, doutor, 360 graus na câmera para eu ver se não tem ninguém. Poxa, mas uns pagam e pelo o pior outro. é que acontece. Acontece. Mas geralmente quando é testemunha, a gente defende isso e aparece um que faz debaixo isso. da mesa. Não dá. Mas, doutor, na verdade, a gente acaba pedindo muito isso para as testemunhas, porque o advogado da outra parte às vezes fala, excelência, tem alguém do lado, tem alguém do outro escritório que tá com o celular. Então a gente já pede para mostrar. Para quê? Para mostrar que a testemunha está sozinha, está tranquila, né? Que não tem ninguém pressionando. Numa situação dessa, assim, de uma desconfiança, não seria o caso de redesignar uma audiência para presencial? Ah, eu faço isso. Né? É que hoje em dia ninguém mais quer fazer audiência presencial, né? Pois é. Eu, na primeira vez que participei com a audiência, fui até testemunha de um rapaz que trabalhava numa empresa que eu trabalhei lá. Aí a juíza perguntou para mim, qual foram os lugares que você trabalhou com ele, junto com ele? Eu comecei a listar, eu trabalhei em tal lugar, no Rio de Janeiro, em Mogi, na cidade tal. Comecei a listar tudo lá de acordo com o que ela tinha perguntado para mim. E ela falou, você tá com algum papel aí? Foi online. Você tá com algum papel aí? Eu, não, excelência. Aí ela, posso ver? Você pode se levantar? Eu tava até sentado assim no chão, porque era o lugar que eu tinha, tava trabalhando ali. E tava o meu RG na minha perna aqui. Aí ela, e esse papel na sua perna? Aí você mostrou que era RG. Não, doutor, é o RG, mostrei o verso lá. Então, eu vejo também que o magistrado tem essa preocupação, realmente. Claro, eu fiquei nervoso ali, não, mas realmente, eu até perdi um pouco o raciocínio que eu tava falando ali. Mas é algo pertinente a nós, né? Ela quis perceber se você realmente tinha essa memória toda, né? Porque assim a gente pega a mentira da testemunha, né? Fazendo falar 2 vezes. Que quem mente esquece, né? Quem tá falando a verdade fala sempre a mesma coisa. Pois é. Verdade. Doutora, estamos encaminhando para o final já, né? E a gente tem um quadro aqui no nosso canal que a gente pergunta e a senhora responde rápido. Mas não. Vamos começar? Vamos lá. Um livro ou autor de direito que toda juíza deveria ler? Dalmo de Abreu Dalari. E eu, né? Leio meu livro. A senhora quer citar o livro já? O pessoal está assistindo? Fica à vontade. O juiz visto por ele mesmo. Olha que perfeito. E do Dalmo de Abreu Dalari, qualquer um dele tá excelente. Eu acho ele excepcional. Perfeito. Uma qualidade essencial para quem deseja ser juíza? Tem que ter paciência e saber ouvir. Perfeito. Um mito sobre ser juíza que você gostaria de desmentir? Esse é o momento. A história de que quando o juiz faz alguma coisa errada, ele vai ser aposentado integralmente e ficar tranquilo. Não, gente. Se o juiz fizer alguma coisa errada, a aposentadoria é o primeiro passo. Depois ele vai responder criminalmente, ele vai ser exonerado como qualquer pessoa. Uma dica rápida para quem está começando a estudar para concurso de magistratura. Não desiste. Não desiste. Você vai conseguir. Você é o seu principal concorrente. E por último, um sonho que a senhora ainda não realizou. Publicar meu romance. Estou escrevendo, vou realizar. Termina? Quando? Tô acabando já. Acho que até o fim do ano eu já acabei. Doutora, vou finalizar também. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença aqui. E a doutora acabou de falar, né? Não desista, né, do sonho da magistratura de estudar. Tem um grande amigo nosso aqui, professor Rodrigo Júlio Capobianco, que é professor também de cursos preparatórios para concurso público, OAB, etc. E ele fala, né? Você não pode parar de estudar, porque você perde, você tem que voltar tudo. É uma realidade isso, a gente... o OAB, por exemplo, o candidato não passou na OAB, aí fala, agora eu vou descansar um pouco e daqui um mês eu volto a estudar para o outro certame. É errado. O estudo tem que ser constante. Eu acho que a gente tem que respeitar os nossos limites também. Por isso que eu falo, não dá para você encarar o concurso como a única coisa importante da sua vida. Então eu pauso tudo, vou estudar, a hora que eu passar eu volto a viver, porque aí fica muito pesado. Concurso público, eu costumo dizer, é como você tá numa fila
para alcançar alguma coisa. Você vai comprar alguma coisa ali na fila. Como você vai ficar nessa fila, depende de você. Tem gente que fica ali focada, é capaz de ficar 30 horas naquela fila para encontrar, sei lá, aquela estrela do rock, né, que você gosta. Você fica 30 horas. Tem gente que nessas 30 horas vai ter que sair, tomar um lanche, beber uma água, conversar com amigo. Em vez de ficar 30 horas, você vai mudar o seu lugar da fila. Mas em algum momento você vai chegar na estrela do rock. Então você tem que entender como é possível para você. Porque se você se obrigar, às vezes, a ficar 30 horas ali seguido e não for do seu perfil, você desiste. Sim. Enquanto que se você saísse, fizesse outras coisas, voltasse, você conseguia. Então, eu, por exemplo, algumas pessoas falam para mim, nossa, mas você vai sair, vai no cinema? Você não está prestando concurso? Tô, mas para mim é fundamental. Para minha saúde mental, continuar indo no cinema. Uma vez por semana eu ia no cinema. E eu passei. Com o que eu conseguia estudar. Então é isso, se você não desiste, nunca as vagas são preenchidas. Sempre sobra vaga. Então você não está concorrendo com aquela pessoa que está 30 horas estudando por dia enquanto você está estudando 6. Você está concorrendo com você e com a sua capacidade, sabe, de adquirir conhecimento, de aprender. Você está enganando quem? Quando você está lá 10 horas, quando na verdade você já não está nem conseguindo mais raciocinar. Você mesmo. Não é? Então, essa é a questão. Respeite os seus limites. Não, sim, mas eu digo da periodicidade. Da constância. Da constância. Isso né? é importante. Então não vamos parar um mês para falar um mês de férias e depois eu vou voltar a estudar. Não. E outra coisa que é importante é assim, não adianta você estudar, eu odeio tributário. Então eu estudei tributário agora, eu só vou estudar dali a 6 meses. Você tem que sempre revisitar as matérias que você já estudou. Principalmente que você não gosta. Porque senão você perde. Então, toda semana, revê um pouquinho. Estuda um pouquinho aquilo que você achou que já está sedimentado. Porque o cérebro da gente é uma máquina, gente. Okay. Você precisa alimentar. Isso é muito importante. E não desiste. Só que é isso, né? O que eu falo, a magistratura é a mais bela das profissões. É maravilhoso. Mas é um casamento mesmo. Ela exige de você muito. É aquilo que você falou. Quantas vezes eu chegava a ponto de dar um beijo nos meus filhos para pôr para dormir, porque estava exausto trabalhando o dia inteiro. Então você tem que ter vocação e tem que estar na magistratura pelos motivos certos. Tem que gostar. Não é por poder, não é por dinheiro. Então escolha bem o seu concurso. Sabe? Veja qual é a carreira que melhor se encaixa no teu perfil. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia muito errada, não é, doutor? Sim. Eu era péssima advogada, eu não sabia cobrar, eu não sabia defender um lado só. Eu seria extremamente frustrada como advogada. Me achei na magistratura, podia não ter me achado. O primeiro lugar do meu concurso desistiu. Olha só. Eu sou em primeiro lugar, gente. Pensa você estudar para passar em primeiro lugar e desistir. Pois é. Perfeito. Mais uma Muito vez, obrigado, doutora. Mais uma vez eu quero reforçar aqui o agradecimento da sua presença aqui, doutora. Que honra, que aula, que experiência de vida, né? Principalmente a experiência de vida, né? E ela disse algo importante aqui, ela falou que não era influenciadora, não era nada, só que ela fez uma história aqui, professor, que não para de chegar mensagem de seguidor aqui. Toda vez que eu ponho ali nos stories, o pessoal fala, tem um monte de gente querendo me seguir. Não, e ela falou que não era influência, mas aqui não para de chegar mensagem, tô até com medo de ver esse negócio aqui. Mas, muito obrigado, doutora. Por essa foi uma aula que a gente teve aqui, uma aula de vida de verdade, né? Pois é. Muito obrigado. A gente não queria que acabasse, mas tem um tempo, tem tudo para cronometrar, mas eu falo, tem 3 juízes no Brasil hoje que eu sigo e eu acompanho, que é o Dr. Cleiton Ferreira, o doutor... Ele é ótimo, né? Eu mesma me divirto com as audiências dele. O Dr. Rosmar Rodrigues Alencar, ambos lá de Alagoas, oriundos de onde eu sou também, e a senhora, não é porque a senhora está aqui presente, mas eu falo que a senhora é uma das melhores juízas que eu sigo, que eu acompanho, sem falar que as lições de vida que a senhora passa também, para quem acompanha. Não sei se a senhora pode pensar, mas é um storyzinho rápido, mas é um story que influencia. E meus alunos falam, chegou para mim certa vez, um aluno meu falou, professor, será que eu consigo ser juiz? Lógico que consegue, não é? Principalmente porque vem da periferia, daqui lá, será que eu consigo? Consegue. Mas alguém tem que ser juiz? Eu disse, não, porque a doutora Carolina não tem ninguém na família dela que era juiz, né? Então, eu queria passar para a senhora, como é que a gente acha a senhora nas redes sociais? No Papo sobre Justiça,
E tem papo de escritora também, para quem quiser falar de literatura. Agora tem 2, né? Isso eu não conhecia. dividir. Tá, vamos lá, vamos trazer pra cá. E, por fim, as suas considerações, doutora? Eu acho que eu já falei tanto, né? Mas acho que é isso. Eu acho que ser juiz é uma questão de vocação. É a mais bela das profissões, na minha opinião. Acho maravilhoso o tanto que se consegue fazer pelas pessoas, você conseguir realmente aplicar a justiça ao caso concreto, como diz o Dalmo de Abreu Dallari, é tribunal de justiça e não tribunal da legalidade por um motivo. Então, para você ser juiz tem que haver um ideal mesmo dentro de você de justiça. Então, se você quer ser juiz pelos motivos corretos, né, ouça dentro de você quais são esses motivos, não desiste. Porque nenhum sonho surge dentro da gente sem que a gente tenha condição de alcançar. Eu acredito em Deus e Deus não é sádico. Então, se essa sementinha está aí, estuda, faz sua faculdade de Direito, porque às vezes me perguntam isso. O que precisa para ser juiz? Faz faculdade de Direito, depois 3 anos de prática jurídica, precisa ser advogado? Não, mas é bom que seja, porque a advocacia ajuda depois, quando você for juiz. E estuda muito, você vai passar no concurso e vai ser um excelente juiz. Sim. E nós precisamos disso. Doutor, mais uma vez, obrigado. Meu amigo Ivan, agradeço a você também, nosso Muito querido obrigado. professor. Penal, não é trabalho, não sei de onde saiu isso. É porque penal, trabalhista, é tudo igual. quase igual, né? Quase igual. Mas bem, pessoal, isso foi mais um podcast, Informados Talkcast para vocês, né? Essa é a forma que nós achamos de trazer o direito para próximo de cada um de vocês, né? Continue assistindo, compartilha, curte e logo estaremos de volta, tá? Obrigado, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.